boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem-vindos ao segundo painel do Seminário de Pesquisa de Direito Administrativo. O tema dessa mesa é Parcerias para o Desenvolvimento, empecilhos às relações entre o Estado, mercado e sociedade. Lembrando que o nosso evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal no YouTube da faculdade e a lista de presença dos ouvintes está circulando a partir de agora no decorrer do evento. Sem mais delongas, eu vou começar as apresentações. Inicialmente, o professor Gabriel Locaguin, professor doutor da FDRP-USP, na área de Direito Econômico e Financeiro, doutor e mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo. Atuação acadêmica em linhas de pesquisa que relacionam direito e finanças públicas, em especial orçamento público e dívida pública. Com a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, que já se tornou um dos mais esperados no calendário da FDRP, no calendário anual, e para mim é motivo de imensa alegria ladear as professoras Daniela Libório e Gessiane Silveira Porto, além do nosso moderador Paulo Hecker. O tema que eu gostaria de tratar nesta breve apresentação, aproveitando a temática ampla do painel, a incerteza nos contratos administrativos, partindo do pressuposto de que esta incerteza impõe custos de transação que se refletem nos preços e nos custos desses contratos. Este é um tema profundamente ligado à tradição do direito administrativo. Podemos dizer que é um tema em permanente discussão no direito administrativo e retoma a temática dos poderes extroversos da administração frente aos contratados, caminhando, no entanto, muito além da discussão exclusiva a este ramo jurídico. Eu poderia destacar que a importância dessas questões se estende também para outros ramos jurídicos, como, por exemplo, o direito financeiro e o direito econômico, em razão dos óbvios impactos orçamentários que as contratações públicas têm no contexto geral da ação administrativa, mas também a ponto que extravasa o próprio direito. Se nós observarmos alguns ganhadores recentes do Prêmio Nobel de Economia, dois deles têm uma atuação destacada no estudo dos contratos em geral, mas dos contratos do setor público em particular. Por exemplo, o Nobel de 2014, Jean Tirole, francês, que tem uma linha de pesquisa bastante consistente com relação à estrutura desses contratos do setor público, e ainda mais proximamente o inglês-americano, com atuação nos Estados Unidos, o Nobel Oliver Hart, Nobel de 2016. Todos eles procuram verificar quais são as estruturas desses contratos que lhes conferem características muito particulares. E o que justifica esse interesse que nasce no direito administrativo como um dos seus campos preferidos de estudo, extrapola para outros ramos jurídicos e ganha a atenção de um universo consistente de estudiosos? Sem dúvida, há um aspecto quantitativo que nós podemos apontar nos contratos administrativos, que, segundo dados que eu consultei da OCDE, representam cerca de 13% do PIB brasileiro, no que concerne às compras governamentais. Se nós estendermos isso para outros contratos, chegaremos a um número seguramente maior. É um número semelhante ao encontrado na experiência internacional, como, por exemplo, a própria experiência francesa, em que apenas consideradas as compras governamentais, elas atingem cerca de 15% do PIB. Há, portanto, um evidente espaço de discussão que decorre da dimensão econômica desses contratos. Mas não é só a quantidade que importa. É também pelas características do processo de seleção dos contratantes com a administração, pela incompletude desses contratos, em que existem uma série de diferenças nos graus de conhecimento que tanto o governo ou a administração quanto os particulares têm, que chamam a atenção para a importância desse tema. É, aliás, sobre isso que eu gostaria de dedicar a minha apresentação. É que essas características contratuais
da experiência administrativa com as contratações que torna relevante estudar o tema da assimetria de informações nesses contratos. As partes não compartilham do mesmo nível de informação e, assim, ao menos naquilo que interessa a análise econômica do direito, a assimetria informacional é um elemento dos mais importantes para serem apontados na análise dos contratos administrativos. Normalmente, quando se estuda a assimetria da informação na análise econômica, ela é abordada de forma unilateral. O que eu quero dizer com isso? É que se procura verificar em qual das partes opera algum tipo de vantagem em decorrência de possuir conhecimentos que a outra não tem. No caso dos contratos administrativos ou dessa relação contratual, nós poderíamos procurar desta forma situar, alocar a vantagem da informação. Afinal, ela opera em vantagem de qual parte? E diversos estudos destacam, ora, as vantagens que existem para o particular, ora, as vantagens que existem para a administração. O Nobel que eu mencionei, Jean Tirole, faz isso sob o ponto de vista das vantagens informacionais que existem para o contratado. Outros autores, aqui com uma tendência recente para os publicistas brasileiros, como por exemplo o professor Marcos Nobre, procuram estudar as vantagens informacionais que existem em favor da administração. Eu acho que não é uma questão aqui de nós optarmos por uma assimetria ou por outra. Nós podemos perfeitamente reconhecer que é uma assimetria informacional que existe dos dois lados. É uma assimetria informacional bilateral. Nessa etapa da apresentação, eu posso destacar alguns aspectos teóricos para depois partir para alguns exemplos concretos. Por que, afinal de contas, o tema dos custos de transação importa e por que nós podemos interpretar a assimetria de informação como uma forma de caracterizar estes contratos administrativos incompletos. Nós todos sabemos que o conceito de custo de transação foi formulado na década de 1930, mais especificamente por um trabalho do economista Ronald Coase na análise da teoria da firma. E a definição do Coase é simples, porém exige alguma explicação. O Coase define o custo de transação como o custo pela utilização do mecanismo de preços. Chegar ao preço correto tem um custo. Os preços não são auto-evidentes, ou melhor dizendo, eles seriam evidentes se todos os contratos fossem completos. Se todas as informações fossem partilhadas no grau máximo de amplitude por todos os participantes da relação. Como esse tipo de contrato, sem qualquer fricção, sem qualquer dificuldade de acesso à informação, raramente existe na realidade, sempre existe algum tipo de incompletude, chegar à informação correta sobre o preço exige algum esforço da parte dos envolvidos. É um esforço na busca de informação e um esforço para preencher essas lacunas contratuais. Daí que a formação de preços não seja um tema autoevidente. Ela impõe um trabalho, ou, por que não dizer, uma espécie de custo para as partes que procuram estabelecer qual é o preço correto para aquela atividade econômica. Nesse contexto, as partes de uma relação contratual, isso é muito característico dos contratos administrativos, podem estabelecer uma dinâmica de relação que reflita mal nas condições em que o contrato é negociado a priori, todas as circunstâncias, as alhas, os elementos conjunturais que podem interferir na formação do preço do contrato. E aqui o que eu gostaria de apresentar ao longo dessa exposição é que esses custos de transação operam bilateralmente. Eles existem ora em favor do contratado, ora em favor da administração. Vamos dissecar esses dois elementos. Em primeiro lugar, existem em favor do contratado inúmeras assimetrias de informação. Geralmente, é o particular que detém
conhecimento sobre a tecnologia disponível, sobre as condições de oferta, sobre a estrutura de custos. E, no mais das vezes, a própria formação do preço não é um dado, mas é algo construído pela própria conduta da empresa contratada. É, portanto, a opção que o particular faz com relação à sua capacidade produtiva, à organização da sua produção, que interfere também na formação dos preços. A administração tem menores condições de entender completamente como se operam essas etapas da prestação do serviço da parte do particular. Cabe, então, aos contratos repartir riscos, alocar riscos, distribuir adequadamente os custos e, a partir disso, fixar a remuneração ou as condições em que a remuneração pode ser feita de forma adequada, de forma a satisfazer, de maneira mais próxima possível da realidade, os custos envolvidos na operação. E a administração faz tudo isso relativamente às cegas, pelo menos nas etapas iniciais da contratação. Conhecer todas as condições de formação do preço, todas as condições de operação da parte do administrado, não é um fenômeno evidente. Assim, portanto, já na fase da seleção, há assimetrias informacionais relevantes. Contra a administração, jogam as possibilidades de colusão em mercados concentrados, acordos entre as empresas que participam do processo licitatório que interferem no nível de preços que vão ser oferecidos à administração. Contra a administração, joga a maldição do vencedor, em que vence aquele vencedor mais otimista com relação ao seu preço e não necessariamente o vencedor mais eficaz. E ele deve prestar o serviço, ou deve ao menos vincular-se a um contrato que foi formado de acordo com o otimismo e não de acordo com a eficácia na prestação do serviço. Contra a administração, jogam as ofertas excessivamente agressivas dos particulares, que procuram vencer o processo de seleção, contando com as futuras possibilidades de renegociação. A renegociação dos preços, aliás, nas etapas posteriores, funciona então como a válvula de ajuste a preços subestimados, já na etapa da seleção. É o momento em que é possível rediscutir as condições em que a prestação de serviço público, em que a compra, em que qualquer tipo de prestação foi negociada com a administração. E contra a administração, finalmente, mas não sem o seu consentimento, jogam também as possibilidades de corrupção, uma outra possibilidade de má seleção do serviço. Aliás, as frequentes possibilidades de renegociação de preços são parte do jogo em que a assimetria das informações opera em favor dos particulares contra o setor público. Nessa etapa de renegociação, nós poderíamos apontar que a transparência seria algo fundamental, sem dúvida. Mas também a capacitação do servidor público seria algo fundamental para colocá-lo em condições aptas de acompanhar adequadamente a execução e a supervisão do contrato. Por que eu digo isso? Porque uma administração má preparada em termos da capacidade, da capacitação de recursos humanos, tem poucas condições de fazer frente às pressões por renegociação da parte do contratado. Tem poucas condições de avaliar adequadamente a pertinência das exigências que são feitas. Partindo do princípio de que a administração age de boa fé, é preciso ir além. É preciso capacitar adequadamente os servidores para não oferecer aqui, em favor do contratado, uma dupla vantagem informacional. A vantagem de conhecer as condições de prestação do próprio serviço e a vantagem de saber que a administração não está preparada para controlar efetivamente
as condições técnicas de operação do serviço. Do lado, portanto, do contratado, nós poderemos apontar estes elementos que lhes conferem vantagens na seleção e na execução dos contratos. E da parte da administração? Seria a administração apenas a vítima da assimetria de informações? Embora tudo isso que eu disse anteriormente seja relevante, da parte do setor público, há também uma série de imprevisões e incertezas que jogam contra o contratado. É, aliás, um tema que precisaria ser melhor percebido dentro do contexto do direito público. O risco e a incerteza dos contratos, frequentemente tratados como traumas no campo do direito público, acidentes de percurso, mas que, por uma observação concreta, fazem parte do jogo da contratação. Ora, que tipo de situação agora confere alguma forma de vantagem informacional para a administração? É basicamente saber se e quando os poderes exorbitantes que lhes são conferidos podem ser exercidos ao longo da execução contratual. Uma cláusula exorbitante típica da administração, a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos, normalmente não entra no risco contratualmente previsto. Mas, no entanto, ela é precificada. Ela cobra o seu preço na fase em que o particular deve fazer as suas ofertas e depois em momentos posteriores da renegociação dos contratos. Esse tipo de preço é, portanto, uma espécie de custo de transação que poderia ser percebido pelos particulares nesse momento da precificação, para tentar chegar ao preço correto, a partir de alguns elementos abstratos, pouco palpáveis, mas que existem, que estão disponíveis. A título de exemplo, a reputação do ente público. Uma pessoa política que tem um determinado histórico de rescisão unilateral de contratos, conta com uma reputação menor. Portanto, se na primeira assimetria da informação que eu destaquei, aquela que joga em favor do contratado, existe o risco de seleção adversa, o risco de selecionar sempre a pior proposta, porque ela é fictícia, na parte da administração, o tipo de assimetria informacional que opera é o risco moral, o de que os efeitos da reputação cobrem o seu preço nos custos gerais do contrato. Dessa maneira, nós podemos ler, sob o ponto de vista da análise econômica, essas relações entre o Estado e o mercado veiculadas a partir do contrato. São contratos essencialmente incompletos, em que ora há vantagens em favor de uma parte, ora vantagens em favor de outras, mas todas modificam o processo de seleção e de determinação de preços. Como nós poderíamos neutralizar esse tipo de proposta? Eu tenho para mim que um elemento essencial, embora não seja o único, e que talvez seja o grande tema do direito público do século XXI, é a transparência. Aumentar o grau de conhecimento sobre todas as condições de serviço, das compras governamentais, de prestação de serviço público e todas as modalidades de parceria, contratação, etc., ajudaria enormemente a detectar impressões equivocadas, conhecimentos formados com informação incompleta ou desatualizada, a identificar hábitos e comportamentos estranhos da administração. A transparência, principalmente a partir dos serviços de divulgação, ajudaria ainda a acompanhar a atuação das empresas em mercados semelhantes, porém territorialmente distintos, o que ajudaria a perceber se o comportamento é típico ou atípico do particular no momento da contratação. Informações críveis, sinceras. Nós temos vários deveres hoje, principalmente no campo do direito financeiro brasileiro,
de transparência, de divulgação de relatórios e de informações. Basta acessar algum site de uma prefeitura, no entanto, para sabermos que muitas vezes as informações ali colocadas são pouco confiáveis. Esse é um problema que precisa ser resolvido para melhorar a qualidade do serviço público e, sobretudo, para reduzir os custos das contratações. Nós chegaríamos a preços melhores caso os contratos fossem selecionados, executados e monitorados de forma mais transparente. Além disso, o reforço da capacitação dos servidores públicos para lidar com experiências administrativas cada vez mais complexas e diversificadas. E, por fim, uma proposta é o reforço aos processos de concorrência, com uma melhor atuação dos sistemas de acompanhamento e controle sobre as fases de seleção nos processos licitatórios. Com concorrência, reforço da capacitação e transparência, nós teremos condições de reduzir as assimetrias informacionais bilaterais, tanto contra a administração quanto contra os particulares. Ficam aqui as linhas gerais de condução de uma possível discussão sobre os contratos administrativos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gabriel. Agora eu convido a professora Daniela Libório, advogada, professora da PUC São Paulo na graduação e pós-graduação, com mestrado e doutorado em Direito também pela PUC São Paulo. Fez pós-doutorado pela Universidade de Sevilha, sob o tema Gestão Normativa das Águas para Consumo. Atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Coordenadora do Grupo de Pesquisas em Meio Ambiente Urbano. Áreas centrais de atuação, direito público, direito urbanístico e direito ambiental. Com a palavra. Boa tarde a todos. É uma grande honra retornar a essa casa e agradeço no nome do professor Tiago Marrara, que não só colega aí de jornada, na busca de um direito mais justo, mais equilibrado, né? Mais razoável, mas também como conterrâneo da minha querida cidade Presidente Prudente. Então, sempre que podemos, estamos juntos aí compartilhando sobremesas e recordações prudentinas. Não é? Então, é uma grande satisfação estar aqui hoje e assistindo à mesa da manhã, não é? Primeiro que foi uma verdadeira aula magna, agradeço ao professor Zé Maurício aqui, o professor Emerson, e também o professor Gustavo, que agora não pode estar conosco. É uma mesa realmente que muito contribuiu para as reflexões, mas que me demonstrou a seguinte situação, né? O tema proposto para esse seminário é quase que uma pegadinha, né, professor Tiago? Porque há tanto para tirar desse baú que para fazer uma conformação e tentar trazer um alinhamento, nós ficamos suscetíveis a querermos abrir 1000 janelinhas, não é, para tentar explicar o fenômeno, por assim dizer, que nós estamos passando, não é de hoje, não vou trazer isso para junho de 2019, mas como um processo histórico territorial aqui, Brasil contemporâneo, século XXI. São desafios incomensuráveis, principalmente para nós, operadores do direito, que trabalhamos com uma certa convergência que deveria ser razoável, que deveria ser coerente, mas já faz um certo tempo que trocamos a coerência pela conveniência. E se eu posso fazer alguma metáfora, se me permitem aqui o uso dessa imagem, eu fico pensando justamente como se fosse um corpo físico, que é o sistema jurídico, e esse corpo está, na verdade, sendo muito aí destratado, né? Já apanhou muito, se alimenta mal, dorme mal, pega más companhias, já está manco, tem 3 hérnias de disco e ele está querendo correr uma maratona. Não vai dar, né? Então, a minha proposta de corte hoje metodológico, não excluindo todas as outras possibilidades, e sujeita aqui, estou absolutamente aberta para receber críticas e considerações, eu fiz uma escolha. E essa escolha é para ver alguns elementos que estão fora do corpo, mais ou menos. Não totalmente,
mas são aqueles elementos exógenos, né, externos a esse corpo e que, na verdade, estão interferindo nessa saúde. Para mim, são empecilhos, como é a provocação dessa mesa, são empecilhos, e não são exaustivos, e não é uma verdade absoluta, são reflexões. Então, o convite me fez refletir um pouco mais detalhadamente com relação a isso, não é? Então, a pergunta inicial é essa: quem não quer uma boa parceria para que todos cresçam? Então, essa é aquele tipo de frase retórica, uma pergunta retórica, que ninguém vai dizer, não, eu não quero que todo mundo morra triste, isolado, e pobre, e horroroso, e que todo mundo sofra muito, né? Não, todo mundo quer se dar bem no melhor sentido, no pior sentido, todo mundo quer arranjar um grande parceiro para suas aventuras de Estado Social Democrático do Direito, não esqueçamos, né? Então, é uma pergunta retórica, mas ela é um ponto de partida, porque a gente vai ter que voltar para ela o tempo inteiro. Quem está comigo é o meu grande parceiro, né? Estou crescendo com essa companhia? Sabe aquelas perguntas que mamãe e papai falavam para a gente? O Estado brasileiro tem que se fazer. Então, vamos começar essa proposta, né? Eu fui lá na Constituição Federal, eu fiz muito um beabá. Desculpe se estou sendo muito simplória, mas eu tentei pegar um fio da meada, né? Não tem o termo parceria lá. Então, isso me provocou de alguma forma. E por que me provocou? Porque muitas vezes a gente pega aquele sintoma que aconteceu, ou um contexto, ou uma adjetivação sobre uma determinada situação, e a gente fica simplesmente replicando aquilo, né, sem tentar entender o que é aquilo no nosso DNA. O nosso DNA é a Constituição Federal originária. É ali que nós nascemos como Estado, né? Esse é um pacto social e todo mundo está de acordo. Nem que seja juridicamente, pode não ser politicamente, mas juridicamente é. É um grande pacto. Todo mundo está de acordo, 5 de outubro de 88 nasceu um Estado Novo Brasileiro. Então, essa Constituição originária não tem esse termo parceria. Então, a gente pode sim se atrever a refletir muitíssimo ou a deixar de lado esse termo se a gente quiser, no sentido técnico, né, tecnicista da palavra. Então, por quê? Porque para a gente não assimilar, não é, a significação que eventuais outros segmentos podem querer estar trazendo para o direito. Nesse caso, a gente tem que começar a olhar para cá, para nós do direito, operadores de direito, olhar para essa Constituição e falar, olha, a Constituição não traz termo parceria, mas a gente pode combinar o que ela significa. A gente não precisa aceitar essa situação. Mas eu quis colocar o 241 só para dizer que, olha, a tipologia colocada para a gestão da administração pública brasileira, ela está com alguma expectativa de criar aí pactos, acordos, não é? Abrir para arranjos institucionais, interinstitucionais, ou até com parceiros de outra natureza, né? Uma combinação para que esse Estado possa prosperar. Então, ele não é hermeticamente fechado, ele não é cintura dura, né? Mas na Constituição a gente consegue, nem que seja com esse esboço mínimo, perceber, olha, somos um pacto federativo, né? Hoje na mesa da manhã falou que precisamos reler o pacto federativo, que é uma pegada que também eu vou junto, precisamos rever. O fato é que, bom, entre União, Estados, municípios, eles podem se combinar de diversas formas, mesmo que não tenha continuidade territorial, que é o consórcio público, podemos pegar aqui e ali, enfim, há essa abertura constitucional, que, em um certo aspecto, basta para a gente dizer que outros tipos infraconstitucionalmente podem ser criados, porque na Constituição já tem esse esboço de abrir a administração pública para alguns arranjos que possam ser bons para o interesse público. Mas, de qualquer forma, quando eu fui lá para o Google, me lembro, o professor hoje cedo falou, vai lá no Google, dá uma olhada no Google, etc., vamos dar uma googada, né, adjetivando. Então, tem 8 milhões, eu coloquei entre aspas, né, de expressões ali colocadas em 0,08 segundos, que essa é a 8 milhões de parcerias com o Estado. Bom, então existe em algum lugar que não é a Constituição Federal, não é, de uma maneira muito fácil, muito tranquila, não é, a assimilação dessa expressão, das parcerias com o Estado. Então, elas estão em muitos lugares, com certeza também infraconstitucionalmente, nos operadores do direito, também de um sem número de situações que, óbvio, não me atrevi a dar uma olhada nisso, mas eu só queria saber qual é. Na parceria dentro da Constituição tem zero expressões, mas fora dali,
rapidamente, ontem, tinham 8 milhões de resultados. Então, aí vamos pensar, bom, temos um enfrentamento a fazer, ver o que está aí fora e não está na Constituição, e vamos tentar chegar junto com relação a isso. Bom, nessa parceria com o Estado, provocação é Estado, mercado e sociedade, né? Eu coloquei essa simbologia, eu gosto muito desses 3 círculos, ou desses círculos que se interrelacionam, para a gente fazer uma leitura bastante estrita desse ambiente visual que traz. Não é aleatória essa escolha. Então, tem uma parte do Estado que é só Estado, que ninguém tem nada a ver com isso. Então, é um serviço público indelegável. Está lá, entendeu? Ninguém vai terceirizar o judiciário. Pelo menos por enquanto eu ainda não vi essa tese. Mas, de qualquer maneira, judiciário é judiciário. Não é? Sobre chefe do executivo, já não sei, porque em Curitiba teve uma época que era, como é que chamava? Um executivo da cidade. Curitiba experimentou ali uma tentativa com relação, não prosperou, mas tem algumas, mas também o legislativo, me parece, tem alguns ambientes do Estado que ninguém chega perto, não é para chegar só Estado, mas tem uma parte do Estado como a sociedade que se interrelaciona, do Estado que é só com o mercado, e tem uma parte que são os 3, que é esse miolinho, né? E aí tem justamente Estado com mercado, Estado com sociedade, Estado, mercado, sociedade, e mercado, sociedade. Então, para a gente tentar verificar que ambientes são esses. Evoluindo um pouquinho mais, é isso. Então, qual parceria que nós vamos poder avançar e qual é o desenvolvimento que nós vamos pensar a esse respeito? Então, veja que a possibilidade de avançar nesse momento aqui, ela é praticamente universal, né? Você pode virar 360 graus que vão existir possibilidades. E eu comecei a tentar pensar terminologias com relação a desenvolvimento, antes de eu acessar qualquer coisa. O desenvolvimento econômico, social, do trabalho, ambiental, tecnológico, sustentável, acadêmico, esportivo, humano, sanitário. E aí eu mesma fui fazendo uma listagem antes de fazer a minha investigação para ver o que eu conseguia lembrar. Lembrei de mais algumas, mas só para dizer, se vocês fecharem o olho, desenvolvimento o quê? Vamos ver, né? Então, o desenvolvimento ele vem, em geral, junto com uma outra terminologia, que se transforma num binômio com uma cognição muito própria, não é? E a partir daquilo é que nós vamos tentar entender o que é desenvolvimento. O que é um desenvolvimento humano, talvez não seja o desenvolvimento científico. O desenvolvimento individual talvez não seja a mesma coisa que um desenvolvimento ambiental. Então, cada um vai ter o seu repertório próprio. E aí, saiu errada a letrinha, mas todo mundo entendeu. Científico e tecnológico. Desenvolvimento científico e tecnológico. Por que eu trouxe essas imagens? Para a gente começar a trazer um elemento um pouco mais palpável. Então, nós temos aí prospecção na Lua, robô, maquinários maravilhosos e etc. E aí, qual é a provocação que eu estou trazendo? Então, se eu estou pensando no desenvolvimento científico e tecnológico, eu tenho elementos que são em alguma base com referências concretas, né? É um modo de fazer. Tecnologia é uma nova forma de fazer, não é necessariamente um micro-nanochip, né? Tecnologia é uma nova forma de fazer. Então, vamos pensar, fazemos assim, queremos fazer melhor que isso, queremos trazer menos custo, queremos otimizar. Né? E a ciência, que é o ambiente dessa prospecção segura, com método, para fazermos esses avanços necessários. O Estado, diante disso, para que ele possa otimizar, ser mais eficiente, enfrentar seus desafios, ele vai investindo na ciência, nesse desenvolvimento científico, para ter na ponta esse resultado de avanço tecnológico. Então, nós temos aí um apelo, vamos pensar na questão científica tecnológica, que é um apelo bastante sedutor de ter um futuro melhor, né? Quando a gente pensa em tecnologia, independente de pensar no Black Mirror, nós temos um lado de nós que fala, não, se a gente tiver uma tecnologia de ponta, meu futuro será melhor, né? Muitas vezes a gente almeja o próximo equipamento eletrônico, que ele vai fazer com que a vida da gente seja melhor. Né? A gente não entendeu ainda que atrás do botão tem uma pessoa que está meio confusa, mas a gente acha que aquela tecnologia vai resolver um certo tanto da vida social, econômica, etc. E às vezes, sem dúvida. Eu tenho um apelo, mas eu tenho elementos concretos. Quanto custa? Como é que faz? É o laboratório? É a máquina? Transferência de tecnologia? É um royalty? É isso e aquilo.
Se a gente pensa em infraestrutura, né, nesses segmentos, né, eles têm elementos muito concretos. Né? Eles têm uma metodologia específica para construir uma ponte, então uma ponte é visualmente possível, então a ponte vai de A e vai para B. Foi feita, cumpriu o seu objetivo, as pessoas vão de A para B, ela rachou, aí eu vejo que ela rachou, que nem em São Paulo, uma ponte lá na Marginal, que descobriram que teve um degrau, para tudo, etc. Foram ver, tem dezenas de pontes em São Paulo sem manutenção, prestes a cair. Só tem uma lá na Dutra que eles estão segurando a onda, mas é um negócio que você tem uma aferição muito concreta. Então, pensar num desenvolvimento de infraestrutura, né, a gente vê o poste indo, as pás indo, o saneamento, a água, a construção, né, o asfalto, enfim, tudo muito aferível por números, por visualizações, etc., o que dá um ambiente também de uma certa segurança de elementos a serem trabalhados. Isso não facilita nada a história, mas, de qualquer forma, são base. Quando a gente passa para os elementos que envolvem desenvolvimento social, aí é uma outra história. Né? O que é o desenvolvimento social? Né? É sair de A para ir para B? Quem estava aqui, A é esse, que B é aquele. Né? É uma questão do mínimo. Né? O que é essa história no final de desenvolvimento social? Se a gente pensar lá no artigo 3º da Constituição Federal, redução das desigualdades sociais e regionais, então tá, é um desigual no sentido pejorativo da palavra, prejudicial da palavra, é uma desigualdade que a Constituição Federal não quer. Né? Então, qual é o nosso patamar mediano, aqui nosso ambiente mediano, para eu saber que estes tantos estão desiguais e que devem chegar aqui? Então, por exemplo, estabeleceu-se aí na década passada uma política habitacional, o da Minha Casa Minha Vida, que estabeleceu-se justamente assim, que as pessoas tinham que ter casa para morar. Aquilo que é óbvio no campo dos fatos não é óbvio no campo do direito. Né? É uma ciência muito própria. Então, começou a ser obrigatório como política de Estado, está lá agora no artigo 6º, e no artigo 23, então é uma política de Estado, não é mais de governo. Então, precisamos fazer, vamos tentar resolver essa situação. Se a gente for detalhar um pouco mais sobre desenvolvimento social, né, então, situações como, ela não tinha casa nenhuma, agora tem casa. Melhorou, ótimo. Aí se eu falar que essa casa é 50 quilômetros do centro da capital, que não tem transporte público, que não tem saneamento, não, mas ela morava na rua, agora ela mora encapsulada entre 4 paredes e um telhado, a 50 quilômetros do centro, fazendo um exercício absoluto de segregação isolante. Mas ela não tinha uma casa, agora ela tem uma casa. O que eu estou provocando com isso é que, então, os elementos, tudo que envolve o desenvolvimento social, pessoal, humano, eles não têm a mesma aferição da tipologia anterior, por exemplo, de tudo que envolva elementos que seriam, vamos pensar, infraestrutura, né? Ou também os elementos até de tecnologia e ciência um pouco mais vaga, mas tecnologia é muito mais aferível. Então, fica muito mais fragilizada, não é, a significação do que vem a ser tudo que envolva o elemento humano e seu desenvolvimento social. Então, aí nós temos esse primeiro empecilho, que é o que eu vejo. Né? Eu tenho referências concretas para tudo aquilo que é materializável e aferível e comparativo, né? Com números, com elementos visuais, né? E a 866 ela traz essa direção, né? Então, construir A e agora eu não construí B, de tanto tamanho, está certo, está errado, é binário, né? São informações binárias, ou está ou não está, ou está certo ou está errado, né? E a relação de tudo que envolva o elemento humano não é binário, não é binário. Né? Você acertou ou errou? Não, a pessoa melhorou um pouquinho. Quanto precisa melhorar? A partir de que ponto é essa melhora? Então, teria que sair de uma estrutura de raciocínio, de interpretação, de aplicação do sistema jurídico que não fosse binária. Nós estamos presos num elemento de raciocínio e que mostra-se uma forte tendência hoje em dia, né, de uma relação binária, dualista, que para mim é um verdadeiro desespero se nós formos pensar em desenvolvimento humano. Né?
e aí fica tudo na conta da moeda, nessa balança. Tem dinheiro, não tem dinheiro, gasta dinheiro, não gasta dinheiro. A não pensar, quer dizer, isso virá primeiro elemento de qualquer conversa e, na verdade, não se entende que se invertesse essa forma de raciocínio, né, essa balança estaria equilibrada. De onde você está tirando isso? Não, eu não sou uma economista, também não tenho esses dados, mas é só pensar que, por exemplo, né, alguns dados mostram, não sei desse último ano, mas eu já acompanhei há alguns anos, que entre 50% e 60% das internações hospitalares do país ocorrem por falta de saneamento. Então, será que se a gente investir no saneamento, em água potável, em acesso a uma água equilibrada, ao tratamento de esgoto, eu não vou ter uma redução de custo exponencial para isso? E aí eu começo a pensar um pouco, né, com outras questões, porque talvez não queiram. Eu começo a pensar, nossa, mas por que você está pensando isso? Porque talvez tenha um contrato que valha muito a pena não valer a pena enfrentar isto. E é aí que nós começamos a pensar como é que está lá no texto constitucional, se essa escolha pode ser feita. Né? Então, a segunda questão é justamente isso, já vim com esse mantra, né? O verdadeiro fetiche. Temos que ter equilíbrio das contas? Temos. Mas o Brasil tem muito dinheiro, como Estado. Como Estado tem. Né? E foi falado na mesa hoje cedo, né? É uma questão de escolha. O Estado não está interessado em fazer uma alavancagem social. Ou aqueles que ocupam os postos não estão interessados em fazer esse enfrentamento. Não estão interessados em que isso se torne uma política de Estado e que efetivamente a gente possa ressignificar os papéis dentro da nossa sociedade. Não existe esse interesse. Porque o dinheiro, né, o orçamento público, ele está aí e os termômetros financeiros não nos deixam mentir. Só fazendo um paralelo de algo que eu me informei essas últimas semanas, por uma reportagem, acabei indo atrás de uma série de vídeos para entender, só para a gente ter uma percepção. Sei que são duas realidades diferentes, mas só para vocês verem o impacto, não sei se alguém sabe. A dívida estudantil americana está na ordem atual mais ou menos de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Só dos universitários. Os universitários americanos devem ao governo americano 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, pelo menos. Então, daí a gente fala que vai cortar 5 milhões daquele programa, depois 2 milhões e meio, depois 10 milhões. Então, não estou falando que a gente tem esse trilhão, não é isto, né? Mas que existe uma relação de escolha, de perpetuação dos espaços dessa escolha, existe, né? Vou falar, né? Então, quem está no poder vai querer se perpetuar ali e também as suas situações. Então, essa relação de desenvolvimento, de parcerias e os empecilhos entre mercado, sociedade e Estado, né, passa por uma desculpa chamada orçamento. E passa por um outro óbice, que é a obscuridade da definição dos termos do que vem a ser tudo que envolva desenvolvimento humano e social, né, tendo na ponta os elementos concretos. Vamos fazer hospital. Quem já não viu reportagens do tipo, né, aquelas que sempre passam com frequência, né? Então tem lá um posto de saúde, um hospital público, lindo, tem lá mamografia, radiografia, salas de cirurgia, tá tudo lindo, só não tem médico. Não tem enfermeiro, tudo fechado e às vezes até empacotado. Quem já não viu aqui uma reportagem assim? Porque é obra, é construção, é aferível, dá satisfação, mostra, tira foto do lado, né? Ao ponto que o gestor público não vai ficar tirando foto com todo paciente que se curar no hospital para mostrar que aquilo trouxe qualidade de vida. Então tem uma conta aí para ser refeita, no meu entender. Mas aí vamos para outra parte, que é as indicações do termo desenvolvimento. Vamos ver o que aconteceu e aí eu tenho certeza que vocês vão ter uma surpresa parecida com o que eu tenho. Alguém já fez essa conta? Alguém já deu uma pesquisada e verificou quantas vezes a palavra, 72 indicações para o termo desenvolvimento. Já faço aqui uma explicação. Eu contabilizei, inclusive, aquelas que já foram excluídas porque foram reformadas. Mas essas reformas anterior, né, do texto constitucional e atual, em geral, no que dizia desenvolvimento, ela se manteve. Então, não é que tinha desenvolvimento foi excluído,
a palavra desenvolvimento manteve-se. Então, para mim, é só um reforço que, mesmo nas emendas constitucionais, essa terminologia tem um apreço lá no texto, e os gestores e os também, não os gestores, né, mas os legisladores constituintes aí, que nós temos, entenderam que não tinha problema manter, porque talvez tanto faz. Né? Vamos ver quem está em primeiro lugar? Ensino e educação. Então, para a palavra desenvolvimento associado a ensino e educação, apareceu 25 vezes. Grosso modo dizendo, 1/3 das vezes que aparece a palavra desenvolvimento vem ensino ou educação. Né? E se vocês já forem lá embaixo, vocês vão ver que aparece o econômico uma vez, desenvolvimento econômico. Então, 6 menções só para desenvolvimento, 5 menções para tecnológico, regional e socioeconômico, 4 menções para urbano e científico, 2 menções para equilibrado e cultural e 1 menção para pequena propriedade rural, função social da cidade, bem-estar e nacional, desenvolvimento do bem-estar e nacional, qualidade do serviço público, da pessoa, pessoa em desenvolvimento humano e também uma vez econômico. Eu acho que se a gente olha para isso um pouquinho para verificar, quer dizer, o nosso constituinte originário, ao montar esse Estado brasileiro, deixou de maneira muito clara que desenvolvimento a gente deve ter. Né? Nem que seja pela disputa quantitativa, o que não é só, porque também o que está aqui nesse jogo é a valoração que isso está sendo dada. Então, é uma questão qualitativa e quantitativa e de espécies com relação a isso. Se nós formos colocar isso dentro de uma questão de desenvolvimento humano, social, pessoa em desenvolvimento, ensino, educação, né? Nós temos isso aí quase na metade das citações trazidas dentro da Constituição Federal, o que me mostra muito claro que o Estado não existe para si, que o Estado existe para a sua população e que a população tem que estar bem. No mínimo isso, e que esse Estado brasileiro, quando surge, ele surge com determinada estrutura de educação e de ensino em que o Estado quer dar um salto. Foi feita uma escolha no nascimento desse Estado, que é o ensino e a educação. Escolha essa que está sendo deixada de lado de maneira muito óbvia e agora, na verdade, inclusive nas manchetes dos jornais, dizendo não faz nenhuma diferença o ensino ou a educação. E aí, se nós formos pensar justamente no artigo 3º, ele vai trazer, então, essa redução de desigualdades regionais sociais tem esse escalonamento. Né? Então, é claro, se você tem o ensino e a educação, você dá a carta de alforria que a pessoa precisa para fazer a sua escolha. Né? E aí eu quero trazer para vocês também, né, dentro dessas questões, o Brasil é signatário desses pactos da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e eu trouxe só essa listagem de sites para vocês verem que são sites oficiais do governo federal, né, tudo Gov, está vendo? Do Planalto, do Itamaraty, também do IBGE, ODS Brasil Gov, e que estão lá como sites oficiais do governo federal, e que estão, então, comungando. Então, o Brasil, enquanto Estado soberano, independente de quem, pessoa física, que o compõe nos seus espaços, né, o Brasil, Estado, ele assume essa relação, né, de que comunga exatamente desses objetivos. Para quem nunca teve contato com isso, tem lá os objetivos ODS e todos esses que tem a da erradicação da marginalização, tem a questão de gênero, de igualdade, de moradia, de água, desenvolvimento científico e tecnológico, e aí metas até 2030, para que possa ter um certo avanço internacional. E dentro dessa estrutura, né, aqui tem uma provocação de ter as pessoas, os 5P, as pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Né? Então, uma visão macrosistema. Então, se eu for pensar no desenvolvimento, o Brasil, na sua Constituição e nos pactos que ele é signatário e que ele assume no seu próprio espaço de divulgação, que hoje é o seu site oficial, que ele está comungando disso, né? Então fica muito claro a direção que nós deveríamos ir. Mas aí eu coloco esse terceiro empecilho, que é a descontinuidade das políticas estratégicas para o desenvolvimento integrado do país. Essa sequência de coisas que eu trouxe abaixo, sujeita a todas as tomates na cara e bordoadas, mas de qualquer forma,
existiram algumas tendências, só para vocês visualizarem aqui nesse momento muito célere, né? Um pouco dessa situação. Então, eu falo era porque foram 2 mandatos, do Lula um tanto mais, né? E os outros 2 fases porque é curtinho. Mas, assim, na era FHC houve, na verdade, uma retração das pessoas jurídicas do Estado, autarquias, fundações, não tanto, mas sociedade, economia mista e empresa pública, a criação das agências reguladoras, tentando fazer uma liberação de mercado de vários segmentos que precisava se entender na época como avanço e que a iniciativa privada conseguiria fazer isso, né? Então, muito indo para concessões, segundo setor. Na fase Lula, então, fragiliza as agências reguladoras, investe em terceiro setor, nos convênios, as parcerias ficaram muito mais nesse sentido, né, com todo um marco regulatório bastante intenso nos temas sociais e fundiários, urbano, rural, e com a criação das comunidades tradicionais em diversas situações. Então, para mostrar algumas tendências que aconteceram, na fase termo, retoma o segundo setor, mas paralelo a isso começa a haver um processo de fragmentação de marcos regulatórios que foram criados, e nada mais complicado do que fragmentar segmentos, picotando leis e desdizendo e fazendo reformas parciais, porque cria uma confusão jurídica sem tamanho, e traz instabilidade no segmento, portanto, no investimento você tem a retração. E agora, nessa fase Bolsonaro, que tudo que se mostra até agora é uma obsessão com a questão do orçamento público, ou pelo menos essa é a fala, né, que vem para a gente, segurança privada, propriedade privada e os elementos privados de apropriação. Então, é óbvio que um cenário no país, e eu não estou falando da política partidária, eu estou falando do Estado, como ele segmenta, então que tipos de parcerias e desenvolvimento nós vamos ter com o mercado e com a sociedade, né? Então, se a gente for pensar, bom, parece a significação que está sendo dada, Bolsonaro chegando até o fim do mandato, que efetivamente as empresas de segurança privada e tudo que seja relacionado à propriedade privada urbana e rural vai ter um espaço incomensurável de atuação e de eventual prosperidade, e nesse sentido algo pode se avizinhar isso, né? E para finalizar a minha fala, só para mostrar que não são, na verdade, 3 empecilhos, mas nós temos as questões crônicas, né? Que é a falta de recursos humanos e técnicos dentro do poder público, né? Então, é uma coisa mais comum você encontrar setores que são especializados e que deveriam ter técnicos, né, sendo ali alimentados e como fala, capacitados e substituídos e etc., conforme a sua aposentação, e não tem. Nós temos um esvaziamento do corpo técnico do setor público, isso em ambiente nacional, somente na administração direta, o que traz uma demora de resposta da administração pública para quem precisa demandar dela tecnicamente, não só nas burocracias, né? A falta de investimento de serviço público qualificado de maneira geral, como foi falado de manhã, então o Estado em geral não funciona. Quando algo funciona, a gente fica muito feliz, é motivo de conversa nas rodas, né? Você viu que aquilo funcionou? Nossa, funciona bem, né? Ah, é verdade, porque é um negócio que é algo que, assim, nossa, que bacana, né? Não sabia que isso funcionava. Funciona, porque é um motivo de destaque para a gente. Temos corrupção endêmica, sim, né? Também por essas questões, então a gente não sabe se é o ovo ou a galinha que nasce primeiro aí, não vamos investir nisso, porque isso vai estar com uma transparência. Eu vou contar de uma forma muito breve, eu fui palestrar no Summit Imobiliário, que o Estadão promove todo ano, e me convidaram esse ano, e eu falei, uau, você pode querer ouvir o que eu vou falar? Vamos lá ver, né? E, enfim, eu fui meio que pela cota de gênero, não tinha ninguém no mercado imobiliário feminino, acharam do urbanístico e me puseram lá, né? Então, estava lá todas as cabeças do setor imobiliário, não só paulistas, e aí eu falei, falei, como é que eu vou conseguir falar e sair daqui minimamente razoável? Eu falei, precisa de compliance em licenciamento urbanístico, né? Meu sócio estava assistindo e ele ouviu 2, 3 caras falando atrás dele, né? Eu falei assim, ela é louca, como assim compliance em licenciamento urbanístico? Vai acabar com tudo.
né? Então, a gente acaba entendendo como as coisas funcionam, né? Que é essa obscuridade de procedimentos e, portanto, aí como foi falado agora na fala, né, do Dr. Gabriel, justamente essa questão do alto risco nos contratos, e esse alto risco se reveste que, quando é fechado, fecha numa curva financeira altíssima, porque não se sabe se então vai conseguir chegar ao fim, se vai ser pago e na data certa, se vai ter as devidas condições, para não dizer, como estávamos conversando agora há pouco, né, que os órgãos de controle estão descontrolados e a gente nunca sabe de onde vai vir uma bordoada, por mais correto que você esteja. Então, veja, desculpa a correria e até avançado no tempo, mas foram só algumas provocações que me surgiram a respeito desse nosso sistema e de alguns enfrentamentos que precisaríamos ter. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Daniela. Agora convido a fala a professora Gessiane Silveira Porto, com mestrado em Administração pela UFSC, doutorado em Administração pela USP. Atualmente é professora livre-docente pela FERP. Atua na área de Gestão de Inovação e Empreendedorismo, pesquisando os temas cooperação, empresa-universidade e redes de cooperação, análise de tendências tecnológicas e prospecção de novas tecnologias por meio de análise de redes. Coordena o grupo de pesquisas Ingetec e integra o NAP-EBC, Economia de Baixo Carbono. Coordenou o programa de pós-graduação em Administração das Organizações. É bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados e é vice-coordenadora da Agência USP de Inovação. Com a palavra. Bem, eu gostaria de agradecer o convite do Tiago e dizer que talvez a minha fala seja um pouco diferente, uma vez que eu venho da área de administração, então eu tenho um enfoque bastante particular em relação ao desafio que o Tiago me colocou, que era justamente falar sobre a cooperação empresa-universidade, como nós poderíamos intensificar esse processo de relacionamento e quais são as barreiras inerentes ao mesmo. Então, quando nós vamos refletir a respeito da cooperação, é interessante nós resgatarmos o modelo da hélice tripla, que se propõe a entender o fenômeno da cooperação enquanto fenômeno que vai provocar o desenvolvimento econômico e social, sendo a interface de três atores. O governo, como ente que disponibiliza recursos, cria a parte regulatória, define a parte de políticas públicas e dá um direcionamento para esses incentivos fiscais à inovação. A academia, que vai formar pessoas qualificadas, incentivar o surgimento de empresas startups ou spin-offs, né? Vai promover o desenvolvimento tecnológico, seja ele em cooperação com outros entes de pesquisas ou com empresas, tanto públicas quanto privadas, e a partir daí movimentar a fronteira do conhecimento. E a indústria como o ente que vai, então, fazer o investimento propriamente dito na transformação do conhecimento em produtos, responsabilidade, então, ou é papel da empresa colocar novos produtos e serviços no mercado, colaborar para o desenvolvimento, né, de pesquisa e novas inovações, junto com as instituições de ciência e tecnologia, vai gerar empregos e absorver, então, a mão de obra qualificada por parte da academia, né, disponibilizar investimentos de risco, né, e implementar efetivamente a inovação. Para que esse processo de cooperação ele efetivamente possa acontecer, se percebeu que há, em alguns momentos, uma troca de papéis e uma aproximação desses atores. Quanto mais esses atores conseguem, quando o assunto é inovação, eles conseguirem convergir nas suas ações e mesmo assumirem papéis que são tipicamente dos outros agentes, nós vamos, então, verificar que essa inovação ela vai acontecer de maneira mais consistente. Que tipo de troca de papéis nós estamos falando aqui? Da indústria fazendo investimentos em pesquisa e desenvolvimento, criando centros de P&D, da academia financiando e participando, inclusive, da gestão de empresas, que é um caso ainda não existente no Brasil, mas já bastante frequente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, empresas com participação acionária da universidade, e do governo como um ente mais incentivador de maneira mais proativa dessas políticas de inovação.
Com isso, nós vamos ter, né, a partir desse modelo da hélice tripla, nós vamos ter um ecossistema de inovação que ele vai ser mais profícuo. Esse ecossistema ele vai ser composto tanto de universidades que têm a sua missão fundamental de ensino, quanto universidades empreendedoras, que são aquelas com uma vocação também de promoção do desenvolvimento econômico e tecnológico por meio de cooperação. E as empresas que fazem tipicamente, né, a venda de produtos, de bens e que participam no desenvolvimento, né. Com isso, esse ecossistema ele vai ter uma movimentação quando a pesquisa básica ela atravessa os muros da universidade, ela vai também acontecer enquanto pesquisa aplicada em parcerias com a empresa, ou seja, o uso do conhecimento para gerar invenções que vão ser então colocadas no mercado. Esse ecossistema em termos de Brasil ele é bastante imaturo, onde nós vamos ter situações onde vamos constatar empresas que fazem um desenvolvimento tecnológico de fronteira, né, competindo com as líderes de mercado, universidades que fazem não só o desenvolvimento científico, como também o desenvolvimento tecnológico, mas no outro extremo vamos encontrar universidades preocupadas exclusivamente com a formação dos seus estudantes e empresas que estão replicando produtos há décadas no mercado, sem qualquer tipo de melhoria em termos do serviço que está sendo oferecido e mesmo da qualidade do bem que está sendo ofertado. Isso nos leva a identificar que, em termos de Brasil, nós vamos ter, então, um ecossistema onde a academia e a universidade elas estão bastante distantes. Okay? Aqui é um exemplo das principais empresas brasileiras, das 50 maiores empresas, e como elas compartilham as suas tecnologias. Né? É uma rede formada pelas patentes, que tem a cotitularidade dividida entre diferentes atores, onde nós vamos verificar... Acho que aqui vai ficar meio difícil. Então, essa parte aqui mais intensa, aqui no canto inferior, onde vocês vão encontrar a Petrobras, que é uma das poucas empresas que tem um ecossistema com uma interação maior com a universidade. Nós vamos ver na parte de cima também, ali nas linhas mais espessas, a Whirlpool, que tem uma parceria bastante longa há mais de 3 décadas com a Universidade Federal de Santa Catarina. Mas o restante dessa rede, nós vamos ver principalmente atores do meio empresarial cooperando para desenvolvimento de tecnologias com outros atores, com outras indústrias. E uma cooperação ainda muito frágil e muito esporádica com a universidade. Okay? Se nós formos fazer a rede inversa, a rede de parceria das universidades, nós também vamos constatar uma presença esporádica de empresas, ou seja, esses dois entes, embora eles tenham esforços tecnológicos, eles não compartilham muitas vezes experiências ou esforços conjuntos. Okay? Com isso, nós vamos ter uma situação onde o nosso tecido industrial ele é bastante frágil em termos de inovações, okay? O que é uma dificuldade muito grande em termos competitivos, uma vez que porque essas empresas possam, né, atuar de forma mais competitiva no seu mercado e possam se manter como líderes, elas vão precisar dessa inovação e, com isso, elas perdem participação de mercado. Então, o que motiva e o que dificulta essa cooperação? Ou seja, se as empresas necessitam de tecnologia para se manterem competitivas e se a universidade brasileira ela tem qualificação e ela é responsável por um desenvolvimento tecnológico significativo, eu até não disponibilizei o slide, mas hoje o Brasil está em torno de 3% da produção de ciência no mundo, o que é um número expressivo. Se nós temos tecnologia, se nós temos conhecimento e as empresas precisam de tecnologia, por que essa ponte não acontece? Né? Então, vamos começar aqui pelo lado positivo. Né? O que motiva a cooperação empresa-universidade? Então, quando a universidade ela é percebida como uma fonte de tecnologia, uma fonte de conhecimento, quando esse conhecimento ele é percebido como uma forma de acessar tecnologia que vai colocar a empresa num patamar diferenciado no seu mercado, vai tornar essa empresa mais competitiva,
vai abrir novos mercados, novas oportunidades em termos de geração de produtos novos ou de processos mais modernos, há uma aproximação desses dois entes. Geralmente a empresa vai buscar a universidade, por falta de conhecimento, ela verifica na universidade a possibilidade, então, de receber ou de internalizar essa tecnologia. Okay? A própria dinâmica da inovação, essa mudança que tem acontecido nessa interface indústria-academia, tem levado, né, tanto a universidade a se tornar mais disponível, mais aberta para as empresas, quanto as empresas a saírem dos seus espaços, da sua situação de conforto e buscarem trabalhar em conjunto com as instituições de pesquisa. Um outro ponto que é muito significativo é o gerenciamento profissional, gerenciamento eficaz dos projetos de cooperação. Ou seja, uma parceria ela precisa ser administrada de maneira bastante profissional, com um cuidado, né, com um zelo especial, tanto da parte financeira, quanto da parte jurídica, quanto do atendimento e controle das suas metas. Projetos cooperativos que não são bem gerenciados, eles acabam se tornando muito traumáticos. Então, as experiências bem-sucedidas, elas se tornam motivo de balançar esses dois entes, ou seja, se a empresa A com a universidade A geraram uma tecnologia que se tornou líder de mercado ou que proporcionou uma mudança do patamar tecnológico, isso faz com que esses atores, de um lado e de outro, comecem a se questionar: por que eu não faço? Por que a minha universidade não coopera, não transfere tecnologia? Ou por que a minha empresa não busca a universidade, os institutos de pesquisa para o desenvolvimento conjunto? A valorização da inovação associada com os próprios riscos de inovação, ela também é um fator motivador, uma vez que as empresas percebam que a inovação ela é importante, ela é fundamental para a competitividade e que essa inovação ela traz riscos, ou seja, há uma taxa de fracasso absoluto. Nós temos aí uma estimativa que pelo menos 20% dos projetos eles serão mal sucedidos. Se você não assume esse risco associado à inovação, jamais você vai começar um projeto de inovação. É impossível que 100% dos projetos sejam bem-sucedidos. Por melhor que seja o cientista, por mais qualificada que seja a equipe técnica, às vezes não vai funcionar. Okay? Ou vai funcionar e o custo da implementação ele é tão elevado que você não vai conseguir colocar isso no mercado. Então, existe risco tecnológico, sim, e existe o risco mercadológico. Assumir esse risco é um fator que acaba motivando você a iniciar uma cooperação. Quando você é avesso ao risco, você não vai cooperar. O reconhecimento dos envolvidos, a melhoria da imagem, o reconhecimento que é importante fazermos investimentos em inovação. Okay? Isso faz com que as organizações busquem esse trabalho em parceria, estejam mais predispostas a estarem interagindo. Além disso, há uma contribuição básica, que é a formação de pessoal qualificado, ou seja, hoje os estudantes que participam de um projeto cooperativo serão os profissionais que no futuro de curto e médio prazo estarão do outro lado, né, sejam dentro das empresas, sejam dentro das universidades, trabalhando. Então, essa formação de pessoal é extremamente relevante. E, por último, a disponibilidade de recursos financeiros. E aí entra o papel do Estado. Quando os dois entes, universidade, institutos de pesquisas e empresas, não cooperam, né, o Estado entra com uma política de incentivos no sentido de, olha, façam em conjunto que parte do risco eu vou assumir. Então, hoje, boa parte da política de incentivos fiscais ela é justamente para mitigar esse risco e fazer com que os primeiros passos sejam mais leves para esses atores. Agora, as barreiras, né, dado que a discussão principal desse painel era justamente os empecilhos, né, procurei me deter mais nas barreiras à cooperação. Então, o processo de cooperação ele vai envolver questões tanto operacionais que são muito propensas a problemas de todas as naturezas. Então, primeiro, os projetos de P&D, em geral, eles têm custo elevado e são de longa duração. Não dá para fazer inovação com pouco dinheiro. Ou seja, isso seria um contrassenso. Ou seja, não é que a inovação seja cara, ela exige investimentos, ela exige um esforço
em termos de horas de trabalho de pessoal qualificado, isso reflete num custo elevado e não vamos conseguir resolver isso em 12 meses. Os projetos serão de médio e longo prazo. Okay? A distância física entre as instituições, ela acaba criando também alguns problemas, ou seja, o custo da logística, o tempo. Se nós formos pensar numa situação como o Brasil, se você tem uma instituição que está no Rio Grande do Sul, a outra no Rio de Janeiro, ou uma no Amazonas e outra em Minas, você tem pelo menos algumas horas de avião, um custo elevado, e nem sempre as soluções de comunicação eletrônicas que hoje estão disponíveis, elas são adotadas, sejam por uma questão de cultura, sejam por uma questão, às vezes, de falta de infraestrutura de qualidade que possam permitir que grupos com um número mais elevado de pessoas possam estar trabalhando simultaneamente ou realizando uma reunião simultânea, e isso acaba prejudicando. É uma questão puramente operacional, mas ela é um empecilho. A falta de tempo dentro do mundo corporativo, ou seja, a pressão dos negócios e indicadores trimestrais, resultados, bater metas trimestralmente, faz com que muitas vezes o ambiente corporativo seja um ambiente avesso a trabalhar com um ambiente universitário. Tá? Essa competição por busca de consumidores, ou seja, o foco na meta de curtíssimo prazo afasta as empresas de pensar o longo prazo, que está muito associado com a inovação. O domínio tecnológico também cria um certo afastamento entre as organizações. Muitas vezes, um centro de pesquisas ele está tão na fronteira que uma empresa de porte médio, mesmo que seja uma empresa relativamente dinâmica, ela se coloca numa situação de muito distante, ou seja, o produto que ela está desenvolvendo, a própria autoavaliação, eu não vou conseguir incorporar essa tecnologia porque está muito longe do meu dia a dia. Eu tenho que trocar toda a minha linha de produção, treinar todos os meus funcionários, ou retreinar, na verdade, e isso é um passo muito longo para a minha empresa. Então, esse afastamento é complicado. Okay. Além disso, há é intrínseco ao empresário latino-americano o ser avesso ao risco. Então, nós somos um capitalismo que não gosta de risco. E isso é uma coisa um pouco complicada, porque é inerente ao processo capitalista. Ele vai ter risco, ele vai ter sucesso, ele vai ter fracasso. E muitas vezes a própria universidade ela não valoriza as incertezas que estão associadas a um projeto tecnológico. Ou seja, o projeto tecnológico tem problemas em termos de ser bem sucedido ou não. No nosso ambiente universitário, muitas vezes, você não conseguir fechar um projeto, ou esse projeto não dar um resultado que seja utilizável do ponto de vista metodológico, se ele foi bem feito, bem construído, os padrões metodológicos foram bem cuidados, não seria um problema, porque você teve ali um aprendizado. Mas isso, para o ambiente empresarial, é muito complicado de ser aceito. A escassez das informações e a diferença de nível de conhecimento, que até o Gabriel colocou muito bem, ou seja, a informação é algo extremamente importante no processo de cooperação. Então, muitas vezes, a falta de interesse por parte das empresas em buscar uma instituição de ciência e tecnologia é porque ela não conhece a instituição, ela não sabe em que porta ela vai bater, ela não sabe por onde ela vai começar. Então, um exemplo bom, nós estamos hoje aqui na Universidade de São Paulo, 5.600 professores, quase 3.000 grupos de pesquisa. Pense do lado do meio empresarial. Como uma empresa vai encontrar um especialista na área de nanopolímeros ou na área de tecnologia de laser? Ele vai buscar no Lattes? Ele vai ficar perdido. Muitas vezes nem nós que estamos trabalhando nesse meio conseguimos nos entender. Imagine, né, um ente que é totalmente estranho a esse ambiente. Nós não temos um portal único onde nós possamos fazer uma busca simples, estruturada, e vamos conseguir encontrar esse especialista. Okay? Uma outra questão diz respeito à reciprocidade das competências. Nós precisamos ter pessoas para... O processo de transferência de tecnologia, ele pressupõe que o ente que está desenvolvendo a tecnologia vai ceder esse conhecimento, ele vai transferir esse conhecimento para um outro ente que tenha condições, capacidade de absorver esse conhecimento. E se nós não temos pessoas altamente qualificadas dentro da empresa,
ela pode até ter, né, contratado o projeto, mas ela não consegue usar esse conhecimento, que está associado à diferença de nível de capacidade entre os parceiros. Questões institucionais, ou seja, as normas universitárias, embora nós tenhamos avançado muito com a Lei de Inovação de 2004, depois a revisão do Marco Legal de 2016, ainda é bastante frequente instituições de pesquisas que não dispõem de um processo simples, claro e de conhecimento de todos os seus membros a respeito de como os convênios de cooperação, de transferência de tecnologia podem ser elaborados e devem ser implementados. Faltam exemplos de acordos, né, para fazer o processo de desenvolvimento de novos produtos, há uma série de indefinições, há uma série de inseguranças jurídicas em relação à questão de patentes compartilhadas, se a empresa pode ou não usar com exclusividade, ou seja, a lei está lá, ela estabelece isso, mas muitas vezes as empresas elas ficam extremamente receosas, mas eu vou participar de um edital público de licenciamento de uma patente, e se o meu concorrente vai lá e ele questiona o edital, ele vai impugnar o edital, agora ele descobre qual é a minha estratégia tecnológica e tudo isso se torna algo de muito nervosismo, vamos assim dizer, dentro das empresas. A pesquisa básica, os pesquisadores da área básica nem sempre percebem patentes, as invenções como algo relevante. Do outro lado, a empresa ela está extremamente focada na inovação, que é justamente o uso da invenção, né, a colocação dessa invenção no mercado, ou seja, são os dois extremos do processo de desenvolvimento. A gestão da cooperação ela ainda é muito frágil, ou seja, nós temos poucos profissionais que se especializam nessas áreas. Os cursos de graduação, mesmo na área de administração, que é a minha área de formação, nós temos uma carga horária para discutir gerenciamento de convênios, de projetos de P&D, é uma carga mínima, geralmente nós temos uma disciplina, duas para discutir isso, aspectos de propriedade intelectual, ou seja, nós vamos, nos cursos de direito nós vamos ter essa discussão, mas nos cursos tecnológicos nós não temos essa discussão, então a patente ela acontece nas engenharias, na química, na biologia, e, em geral, dentro desses cursos não se discute nem a gestão da cooperação, nem a proteção dessas invenções. Isso acaba gerando uma série de fragilidades e falta de pessoal qualificado nessa área. E, por último, há uma dificuldade bastante forte em termos de não temos metodologias, modelos de mensuração do valor financeiro de uma tecnologia. Em geral, algumas instituições que trabalham na área de investimentos desenvolvem suas próprias metodologias, mas nós não temos metodologias que são abertas, compatíveis, mesmo em termos de artigos científicos, são poucos os trabalhos que têm se debruçado a criar modelos para auferir o valor financeiro de uma patente, o valor financeiro de uma empresa de base tecnológica e como vender, como transferir tecnologia se nós não sabemos mensurar seu valor. Por fim, as questões culturais, que geralmente são aquelas mais lembradas, mas são as questões que são, vamos assim dizer, as mais fáceis de serem superadas porque são percepções. Ela é aquela visão antiga que o pesquisador tem, que o empresário só busca o lucro, aquela visão antiquada que o empresário tem, que o pesquisador está sempre pensando em coisas não concretas, não reais, não aplicáveis, uma crença que o Estado deve financiar todo o processo de desenvolvimento tecnológico e eliminar completamente o risco dessa atividade, suspeitas e receios de ambos os lados. Mas essas questões culturais elas podem ser superadas. Então, como o Tiago me pediu, alguns exemplos de cooperação, o que a gente tem procurado fazer na Universidade de São Paulo, tentativas e erros, acertos. Então, vamos falar um pouquinho da parte boa dos acertos. Então, um exemplo do Vonal Flash, que é uma tecnologia desenvolvida na Faculdade de Farmácia pelo professor Humberto na parte de formulação, que permitiu absorção diferenciada, ou seja, esse medicamento, não sei se algum de vocês já passou por uma cirurgia, mas ele é absorvido praticamente de forma instantânea, o que torna, para quem tem um problema de enjoo, algo muito mais tranquilo.
é um isotônico, que está sendo colocado no mercado. Então, 2 exemplos de um produto que já está consolidado e o outro produto que está chegando no mercado. Então, as patentes podem virar produtos bem-sucedidos. Em termos de parcerias tecnológicas, nós temos uma ampla gama de parcerias. Um exemplo dessas parcerias é com a Shell e com a ANP, o Centro de Petróleo e Gás, que funciona na Poli. Esse centro ele é voltado para desenvolver pesquisa básica e pesquisa aplicada para o setor de petróleo, então estudando novas tecnologias, soluções para a área de exploração, petróleo em águas profundas, toda a parte relacionada a beneficiamento e a subprodutos. Esse centro, então, ele gera conhecimento que, inclusive, está sendo hoje incorporado pela própria matriz da Shell, né? Então, mostrando que nós podemos, em termos de Brasil, gerar conhecimento de fronteira e que seria, então, competitivo em qualquer país. Um outro projeto é o do C2D, que é um centro de dados, é um projeto ligado ao Itaú, ficou aqui meio clarinho, por isso que não está dando para vocês verem. Esse centro, ele é voltado para projetos de pesquisa, ele fornece bolsas de estudo para alunos de graduação, mestrado, doutorado, para que eles possam trabalhar com grandes bases de dados, ciências de dados, e descobrir soluções nessa área de ciências de dados. Qual o interesse da empresa? É justamente promover o avanço do conhecimento e ter a oportunidade de, em primeira mão, receber essas informações dos projetos. Ela não participa na definição dos objetos que serão estudados, isso é de responsabilidade dos orientadores, mas ela cria uma massa crítica na fronteira do conhecimento. Um terceiro exemplo, que é uma parceria dentro de um novo modelo de convênios, que nós começamos agora em 2018, que são convênios amplos, que é o Programa de Parcerias Tecnológicas, cujo primeiro projeto foi implementado com a Caixa. Esse é um programa de 5 anos, cujo objeto do convênio, né, vocês que trabalham com isso diariamente, né, ele é definido para o desenvolvimento de inovações nos diversos campos de atuação da empresa, e uma vez assinado esse convênio, há uma definição, então, de desafios, e esses desafios são sendo discutidos ao longo desses 5 anos. Okay? O Centro de Cannabinoides, aqui na Faculdade de Medicina, para trabalhar no desenvolvimento de tecnologia para mal de Parkinson. Okay? E, recentemente, agora no mês de maio, nós colocamos, né, foi aprovado uma série de normas, eu escolhi 2 que achei mais interessantes. Uma delas é a de compartilhamento de infraestrutura, equipamentos, materiais e espaços físicos da universidade, junto com empresas públicas e privadas. A ideia é, no momento de ociosidade desses espaços, eles possam ser utilizados por empresas startups, por empresas médias e grandes, para o desenvolvimento de novos produtos e serviços até o estágio do protótipo. Uma vez o protótipo finalizado, a empresa leva isso para a sua linha de produção. E o segundo é a portaria que permite o licenciamento tanto de servidores quanto de professores para, a partir do conhecimento que foi desenvolvido e o conhecimento que foi patenteado, abrir uma empresa de base tecnológica. É claro que esse afastamento é sem prejuízos, ok? Há uma possibilidade de afastamento para uma outra ICT, mantendo todos os benefícios, mas o empreendedor tecnológico, né, o cientista que quiser abrir uma empresa e se dedicar a essa empresa, né, hoje é permitido ele solicitar esse afastamento. Então, são 2 coisas muito novas que a universidade está colocando em operação a partir do marco legal. Que é só alguns exemplos de N empresas com as quais a instituição vem desenvolvendo e os grandes desafios que nós temos hoje, ou seja, o dilema da universidade, dos institutos de pesquisa, é como balancear a pesquisa livre, a pesquisa básica e uma pesquisa aplicada, que nós chamamos de pesquisa dirigida. Então, o quanto ou como nós distribuímos isso entre os nossos docentes. Viabilizar a transferência de tecnologia para as pequenas empresas. Hoje, um grande desafio em todos os cenários é o aluno de pós-graduação que termina o seu doutorado, tem uma patente, quer abrir uma empresa, ele quer ir para uma incubadora, mas existe uma série de complicações, como que ele vai usar a própria tecnologia que hoje precisa passar
para um edital público. Do ponto de vista da empresa, os seus dilemas estão relacionados se ela vai adquirir um pacote fechado ou se ela vai desenvolver tecnologia em parcerias, né? Em termos organizacionais, como nós vamos balancear a centralização e a descentralização do processo decisório a respeito desses assuntos, o processo de profissionalização dessa interface, ou seja, como qualificamos pessoas para gerenciar a cooperação. Em termos institucionais, quais são as entidades e como construir entidades, núcleos de inovação tecnológicas fortes que possam, então, se responsabilizar por essas atividades. Do ponto de vista cultural, quebrar, então, velhas imagens que mercado e academia não devem se misturar sob nenhum aspecto, e diminuir as questões de dissonância da linguagem e, principalmente, respeitar posições divergentes. Respeitar aqueles que querem fazer cooperação e viabilizar a infraestrutura, respeitar aqueles que querem fazer ciência básica e não querem interagir com a empresa. Então, esse é um ponto fundamental. Por fim, em termos de negócio, como que nós vamos valorizar mais a tecnologia? Incorporar essa ideia de que o investimento em inovação é fundamental para a manutenção das nossas empresas e como criar mecanismos para valorar, atribuir efetivamente um número, um valor financeiro para estas tecnologias. Não pensem que as empresas sabem definir os valores também. Eles estão um pouquinho melhor do que a universidade, mas também não tem um modelo fechado. Ok? Com isso, para superar esse desafio, já finalizando, então, uma sugestão para discussão, o estímulo à participação das instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação, o incentivo à inovação dentro da empresa, pois é na empresa o locus da inovação, é a empresa que vai fabricar produtos e vai oferecer serviços, o estímulo ao desenvolvimento de projetos cooperativos nas universidades, institutos tecnológicos e empresas nacionais, a estruturação de redes de projetos que envolvam parceiros nacionais e internacionais para pesquisa, desenvolvimento e inovação, a criação de incubadoras para abrigar empresas de base tecnológicas e parques tecnológicos para abrigar médias e grandes empresas. Com isso, nós esperamos que essa cooperação ela possa se solidificar e nós possamos, então, ter uma transformação do conhecimento e riqueza e gerar desenvolvimento social. Obrigada. Muito obrigado, professora Gessiane, pelas considerações. Agradeço novamente os membros da mesa. E eu já, em virtude do horário, eu já convido os participantes do painel 3 para comporem a mesa. Muito obrigado.